Olá, olá pessoal, nos encontramos novamente em mais um episódio. Para quem tá chegando pela primeira vez, muito prazer, me chamo Lucas Ribeiro, você está no Sessão às 6, então sejam bem-vindos. Hoje vamos conversar sobre o primeiro filme da Marvel desde Homem-Aranha Longe de Casa, lá em 2019, já faz um bom tempo, apesar de parecer que não, né, principalmente por causa das séries que já foram lançadas, no caso WandaVision e Falcão e Soldado Invernal. Já falei das duas, inclusive se quiser escutar esses episódios, os links estarão na descrição, beleza? Só olhar lá. E a edição de Loki vai chegar muito em breve. Mas essa semana vamos falar sobre Viúva Negra. Não sei vocês, mas até esse filme lançar, o meu humor variava de duas formas. Meu Deus, parece muito bom, preciso assistir. E, nossa, eu não podia me importar menos, sabe? Mas tô bem feliz que assisti. E ainda mais para compartilhar minhas impressões com vocês. Então, os avisos de sempre. A primeira parte será completamente sem spoilers. Vou me basear apenas no que as sinopses e os trailers revelam, beleza? Nem vou falar dos últimos filmes para quem não viu. E na segunda parte tenho bastante coisa para aprofundar com vocês com spoilers. Então, é isso. E mais uma coisa. Não sei se vai dar pra notar ou não, mas eu tô um pouquinho gripado, ou pelo menos com sintomas de gripe. Então, se vocês acharem que minha voz tá meio estranha, é isso, beleza? Tenham um pouco de paciência comigo, que vai dar tudo certo. Então, o recado tá dado, vamos começar. A sinopse é a seguinte. Perseguida por uma força implacável disposta a tudo para destruí-la, Natasha Romanoff precisa lidar com seu passado como espiã e com as relações que deixou para trás muito antes de se tornar uma vingadora. É dirigido por Kate Shortland e atualmente está disponível nos cinemas e no Disney Plus com o famoso acesso premium. Bom, antes de irmos direto para a história em si, quero dizer que desde o início eu gostaria que o filme tivesse sido lançado anos atrás, na medida em que a personagem ia se tornando mais popular, como por exemplo no filme Capitão América e o Soldado Invernal. Lançar esse filme só agora, em 2021, foi uma oportunidade perdida. Ok que foi adiado também por causa da pandemia, né? Mas mesmo assim, acho que demoraram muito para decidir fazer esse filme. Não que a história tenha se tornado ultrapassada, nem nada do tipo. Ela tem uns pontos bem atuais, mas digo isso principalmente se você assistiu a Vingadores Ultimato. Se assistiu, sabe do que eu tô falando. Mas enfim, saiu só agora. E aí? Bom, apesar de não assistir muito, eu notei altas referências ao formato dos filmes Missão Impossível, seja na ação, na grandiosidade que eles dão para as cenas de luta, e levando em consideração que esse filme tem como protagonista uma espiã sem poderes, parece justo, sabe? Se encaixa muito bem, eu gostei dessa escolha. Sobre a história, no geral, eu gostei. Pra mim, os pontos positivos foram um pouco maiores que os negativos. E nessa primeira parte eu só posso falar até certo ponto, né? Sem spoilers. Mas, começando pelos negativos, tem muito diálogo. Mas aí é que tá. O problema não é esse. Diversas vezes, esses diálogos são para descrever momentos passados que a gente nunca chega a ver. Ou seja, o filme fala muito ao invés de simplesmente mostrar. Repetindo, não tem nada de errado em diálogos expositivos, mas às vezes a própria Natasha, por exemplo, contava umas coisas de aventuras passadas que eu ficava, vocês podem, por favor, me mostrar isso? Eu adoraria ver agora. E eles raramente mostravam, sabe? O que foi meio chato. Outra coisa é que o roteiro, apesar de ter seus momentos e me surpreender, em uma cena ou outra não fazia muito sentido. Eles não explicavam muitas coisas importantes no quesito lógica mesmo, sabe? Algumas coisas também eram muito convenientes. Também estilo filme Missão Impossível. A diretora se inspirou até demais nessa franquia, nas qualidades e nos defeitos. Mas assim, eu confesso que nada disso eu me questionei na hora, sabe? Só depois que eu parei pra pensar e olhar a opinião das pessoas é que isso me veio em mente. Então tenho que ser justo também. Tá, mas sobre os pontos positivos, bora lá. A gente finalmente tem a oportunidade de conhecer um pouco mais desse mundo das viúvas negras, mesmo infelizmente sendo bem breve, mas ainda assim, conhecer outras viúvas, a Sala Vermelha, foi bacana.
Eu senti que esse filme não só nos trouxe a Natasha como protagonista, mas expandiu esse mundo dela, entre aspas, de forma que os demais personagens têm um futuro na Marvel. E isso significa ainda mais e faz mais sentido se você tiver assistido o Ultimato, sabe? O roteiro também se dá a oportunidade de trazer alguns temas bem legais, como por exemplo família e o que isso significa para os personagens. Inclusive acabou sendo um destaque maior e mais interessante do que eu esperava. Também abordaram assuntos mais pesados, como tráfico de pessoas. Por mim, eles poderiam ter abordado isso ainda mais. O modo como isso se encaixa na vida da Viúva Negra é bem inteligente e também faz bastante sentido. Agora, um tópico que eu não posso deixar de falar de jeito nenhum são os personagens. Quero destacar 3 em especial, começando, obviamente, pela protagonista Natasha Romanoff, ou Viúva Negra, interpretada pela famosa Scarlett Johansson. Eu nem preciso falar que ela é uma atriz super talentosa, que eu já suponho que todo mundo saiba disso. E aqui não é diferente, continua ótima, fico feliz que ganhamos mais um filme com ela nesse papel. Acho que todos concordamos que ela nunca foi a personagem mais desenvolvida da Marvel, apesar de ter tido sim seus momentos, e isso torna esse filme ainda mais importante. Como falei, infelizmente seu passado não é tão abordado quanto poderia e deveria, justamente porque o roteiro tem tanta coisa nova para introduzir pela primeira vez ao público, que isso acaba perdendo um pouco o destaque. E eu concordo com os comentários que estou vendo por aí, que coisas absurdas acontecem, sequências de ação assim, mortais, e permanece aquele clássico, nada me abala, eu sei que eu não vou morrer, sabe? Eu já vi isso tantas vezes em filmes anteriores que não me incomodou, mas é um clichê que realmente tem, né? Fazer o quê? Mas seguindo agora para Florence Pugh como Yelena, ou Viúva Negra também. Pense numa personagem que me conquistou. Eu já conheci essa atriz do filme Adoráveis Mulheres, que ela tá muito bem, mas aqui me conquistou completamente. E todo mundo que tava assistindo comigo disse o mesmo. Não só a atriz é excelente, por exemplo, em reagir muito bem a cenas e comentários, aquilo que eu já falei faz um tempo, que grande parte de atuação é reação, como também entrega muito bem as piadas. Eu achei ela muito engraçada e debochada, adorei, me cativou demais. E isso também se deve pelo fato dela ter muito destaque. E em um filme em que a protagonista é a Scarlett Johansson, eu não esperava. As duas são um ótimo exemplo de mulheres super fortes e inteligentes, sem estereótipos, que eu saiba. E ainda no gênero ação, isso é muito legal. A dinâmica delas também como irmãs, né? Que elas se consideram irmãs, também é muito interessante de se ver. E eu tô bem ansioso para ver o futuro dessa personagem em especial. E por último, Alexei, ou Guardião Vermelho, interpretado por David Harbour, é bem conhecido pela série maravilhosa Stranger Things. Eu tava super animado para vê-lo no universo Marvel, eu adoro esse ator. E sobre isso, eu tenho uma mistura de emoções, porque ele também é engraçado, isso é ótimo, mas pra mim foi só isso que ele contribuiu pro filme, ser engraçado. Mesmo quando o próprio tentava ser levado a sério. Vocês já devem ter visto ou devem ter passado por isso alguma vez na vida. Sabe quando alguém é engraçado ou bem-humorado, mas quando quer ser levado a sério por um momento, ainda é visto apenas como isso? Cômico. É o personagem do David Harbour. Assim, eu vi no cinema, e nas cenas em que era nítido que ele pedia pra ser levado mais a sério, todo mundo ria, porque o roteiro já estabeleceu que ele é só isso. E isso é um desperdício de potencial enorme. Ele tem carisma, é fofo, tem piadas que funcionam sim, mas esse problema realmente me chamou a atenção. Mas seguindo aqui para a bilheteria, como disse antes, Viúva Negra está disponível atualmente nos cinemas e no Disney Plus, e pela primeira vez eles decidiram divulgar publicamente os valores arrecadados com o acesso premium, coisa que eles, não só eles, como os outros serviços, nunca tinham feito antes. Se eles decidiram fazer isso, então só pode ser coisa boa, né? De acordo com o site G1, o Disney Plus, apenas no final de semana de estreia, arrecadou 60 milhões de dólares. Eu tô vendo que as pessoas realmente estão dispostas a pagar, pelo menos aqui no Brasil, R$70 para assistir em casa. Pra Marvel isso é excelente.
Eu conheço algumas pessoas que fizeram isso e a maioria fez aquele esquema de rachar com amigos e familiares que também querem ver o filme, sabe? Porque quando divide, realmente acaba compensando. Mas no cinema, arrecadou mais de 158 milhões de dólares até agora. Ou seja, o total mesmo, somando tudo, dá mais de 216 milhões de dólares. O filme já quebrou um recorde por ter a abertura mais alta de bilheteria desde o começo da pandemia. E levando em consideração que acabou de entrar em cartaz e ficar disponível, tudo indica que as próximas semanas de Viúva Negra vão ser excelentes. Assim, se for comparar com a bilheteria dos outros filmes da Marvel, talvez não, mas estamos numa pandemia, então muitas coisas têm que ser levadas em consideração. Bom, no geral, Viúva Negra é um filme com prós e contras que definitivamente está chegando muito tarde para o público. Ele se passa entre Guerra Civil e Guerra Infinita, só para vocês terem uma noção. Tem ótimas cenas de ação e explora um pouco mais a personagem já tão adorada pelos fãs. No geral, eu vi uma reação bem mista na internet de quem já assistiu. Tem gente que amou, outros acharam, assim, um lixo. Essa divisão é bem chata, mas pelo menos o longa tá encontrando uma audiência positiva e lucrativa também, o que é importante para qualquer filme. No fim das contas, eu gostei sim, me senti entretido. Como disse antes, tem pontos positivos e negativos. Os negativos não são horríveis, sabe? Não tem nada muito ruim nesse filme, na minha opinião, mas só fraco, sabe? Pra mim tem uma diferença. Achei bem bom, mas poderia ser excelente. Agora, 2 dicas para quem vai assistir. Primeiro, tem uma cena pós-créditos bem no final mesmo, que é bem promissora, eu recomendo. E para quem quer assistir sem compromisso, esse é um ótimo filme para isso. Mas eu pessoalmente recomendaria esse grupo não assistir a cena pós-créditos, no caso, se você nunca viu os filmes anteriores. E se vocês quiserem ir sabendo o básico da personagem, tem uma série do Disney Plus, em que cada episódio é um resumo da trajetória de um personagem da Marvel. E vi que lançou da Viúva Negra. O nome da série é Lendas. E acho que o episódio dela tem uns 8 minutos, mais ou menos, eu acho, tá? Confesso que não assisti, mas sei que já tá disponível. Só conferir o dela mesmo, tá bom? É tranquilo, beleza? Então, pessoal, é com esse comentário que eu vou encerrando a primeira parte, sem spoilers, do filme. Praticamente tudo que falei até agora vai ser aprofundado nessa segunda parte, com spoilers, tá bom? Então, se você ainda não assistiu, dá uma pausa, confere o filme e depois volta para ouvir o resto. Vou comentar a cena pós-créditos, teorias para o futuro, algumas reviravoltas e por aí vai. Para quem vai parar por aqui, muito obrigado por ter escutado. Compartilhe com quem vocês conhecem, que curte a Marvel, que ajuda o podcast demais. E se quiserem acompanhar também, estamos no Instagram, @sessãoas6, só nos seguir por lá. E é isso, vamos continuar. Bom, lembra quando eu disse que parte do filme foca na definição de família? Tava falando da família da Natasha, obviamente. Eles investem tanto tempo falando disso, quase o segundo ato todo, que no final não ter uma cena só deles lutando juntos em equipe, eu achei um erro enorme. Pelo menos a Natasha e a Helena contra o treinador, o inglês Taskmaster, sabe? Seria um momento perfeito para mostrar que eles são uma família, ao invés de só ficar escutando eles dizerem que são. Do jeito que eles foram construindo a história, eu realmente achei que isso fosse acontecer. E por falar em Taskmaster, ou treinador, eu li um comentário de alguém que achou uma versão barata do Soldado Invernal. E assim, parando pra pensar, é quase isso sobre o vilão. No caso, o cara que tava controlando o treinador, que na verdade é a filha dele, é Dreykov, né? Não é dos melhores que a Marvel já fez, mas dá pra entender suas motivações. E confesso que o ângulo do tráfico humano, mais especificamente feminino, e usar isso considerando o único recurso que o planeta tem em excesso, pessoas perdidas, né, garotas, é muito bem bolado. Mas acabou não tendo muito tempo pra ser explorado, eu senti. Principalmente a filha dele. Porque, já que ela não falou quase nada, seria legal ter aprofundado mais a personagem dela, sabe? E sobre isso, eu não esperava a reviravolta dela. E isso tem dividido os fãs dos quadrinhos. É porque lá ele é um cara, e aqui mudaram completamente a origem.
como eu nunca tinha ouvido falar dele até o surgimento desse filme, acabou não me afetando tanto, sabe? Então não vi isso como algo negativo. E pelo fato dela ter sobrevivido no final, dá a chance dela retornar pro futuro. Eu não sei exatamente como eles vão fazer isso, porque ela se libertou da prisão mental dele, né? Então não vejo motivo pra ela querer voltar pra essa vida, não sei. Mas que foi interessante essa habilidade de replicar os golpes de que ela visse e memorizasse, foi. E foi bem legal. Inclusive gostaria de ter visto ainda mais. Mas seguindo aqui com o próximo tópico. Quando o Dreykov estava fazendo o clássico monólogo de vilão, ele disse uma coisa que eu queria refletir com vocês. Ele disse tipo: as viúvas estão em todo lugar do mundo. Se eu der uma ordem, pessoas passam fome. Se eu der outra ordem, a bolsa de valores cai. Aí, assim, quando ele falou, eu fiquei... Mas, gente, essa não é a história dos Skrulls? Invasão secreta? Assim, pra quem não sabe, tem uma história nos quadrinhos que eu não li, só sei superficialmente, que a Marvel, inclusive, já confirmou que vai adaptar muito em breve, chamada Invasão Secreta, em que os Vingadores se dão conta que os Skrulls, que foram introduzidos em Capitã Marvel, podem ser qualquer um, porque nos quadrinhos eles são do mal, podendo ser inclusive pessoas do alto escalão do governo. Assim, eu soube que é uma história muito legal. Aí quando o vilão desse filme falou isso, eu fiquei... Oxi, mas pra que ser uma fala tão parecida? Sabe, eu achei meio estranho. No contexto, foi legal, mas é muito fácil, quando Invasão Secreta finalmente chegar, a gente ficar... então esse filme ou essa série é tipo o caso das Viúvas Negras daquele filme de 2021, né? Tipo, pra que a concorrência, sabe? Se tiver algum fã dos quadrinhos aí escutando, vocês também perceberam isso? Tem mais detalhes nos quadrinhos que eu desconheço, que vão ajudar a história a se diferenciar ou não? Me conta lá no Instagram, que eu realmente não sei, adoraria saber. Mas agora, puxando um gancho para o próximo tópico, o vilão basicamente controla as viúvas negras na Sala Vermelha através de uns feromônios aí que obrigam elas a fazerem o que ele quer. E também proteger ele de ser atacado por elas, certo? Então, basicamente é controle mental. E eu vou aproveitar e fazer um desabafo com vocês. Eu tô só um pouco, saturado dessa ideia de controle mental. Por quê? Não sei vocês, mas eu já vi tantas vezes nos últimos meses ou nos últimos anos. A Disney mesma já trouxe isso pra animação com Os Incríveis 2. Na própria Marvel, a gente viu Wanda na série dela, que ela é capaz de fazer isso. A própria série do Loki, que terminou agora, tem uma personagem que também tem essa habilidade. Então, assim, não que esse filme não possa abordar isso, não é proibido, claro que pode, mas considere isso como se fosse um clichê. Várias obras excelentes já fizeram isso antes, então, se isso tiver que ser feito aqui, tenha a certeza de que vai ser um diferencial, que vai ser algo único, que não foi feito antes. E eu não achei que foi, infelizmente. Foi legal de ver? Foi, mas eu não acho que se destacou dos outros filmes e séries que também abordaram isso, sabe? E com isso, seguimos então para o último tópico do episódio de hoje, a cena pós-créditos. Eu fiquei bem surpreso que a Marvel já está entrelaçando os filmes com as séries. Por que eu digo isso? Porque quando Yelena apareceu em uma cena dos dias atuais, no túmulo da irmã para prestar homenagem, quem estava do lado? A própria Val, que é uma oficial do governo, que apareceu pela primeira vez em Falcão e o Soldado Invernal. Lá ela já recrutou o embuste chamado John Walker, ou US Agent. E aqui vemos que ela também mantém contato com uma viúva negra, né, Yelena. E eu chuto que essa é a segunda participante de uma equipe que ela está recrutando, que vai ser formada oficialmente muito em breve. Já falei mais no podcast de Falcão e Soldado Invernal sobre quais dos grupos eles devem estar adaptando dos quadrinhos, mas eu vou resumir aqui bem rapidamente. O primeiro candidato é o time chamado Vingadores Sombrios, ou Dark Avengers, que é uma equipe do mal, composta por pessoas questionáveis, digamos assim, tomando o título ou tomando o nome dos heróis. Ou seja, é um grupo que se passa pela o equivalente à Viúva Negra, o Homem de Ferro, o Capitão América, etc, etc. Já o segundo time se chama Thunderbolts.
com pessoas, a maioria anti-heróis, tentando se redimir ou sendo obrigados a se redimir, não sei, a gente vai ver, dos estragos feitos no passado. Basicamente é a versão da Marvel do Esquadrão Suicida. Então se liguem, porque ou um dos dois, ou quem sabe uma junção de ambos está por vir, e bem rápido. Mas, só pra finalizar, Val dá uma missão pra Yelena encontrar o cara que foi, entre muitas aspas, responsável pela morte da Natasha, que no caso é o Gavião Arqueiro, ou Clint. Ou seja, com certeza absoluta, ela vai marcar presença na série dele, né, também chamada Gavião Arqueiro, prevista para lançar ainda esse ano. E eu com certeza vou estar trazendo aqui e falando sobre com vocês. E só nessa cena pós-créditos, a gente vê como as séries e filmes estão se unindo e provando cada vez mais que para entender a Marvel no futuro, você vai ter que assistir ambos. Eu acho isso muito arriscado, é um pedido muito grande para pessoas que só querem assistir sem compromisso, sabe? E serão justamente esses os mais prejudicados com esse novo modelo que estamos vendo na fase 4. Para os fãs é ótimo, eu mesmo não me importo em ver tudo, eu vou assistir tudo de qualquer jeito, na verdade, mas que é muito arriscado, não tenho dúvidas. Mas o que vocês acham? É uma boa ideia cruzar os filmes com as séries? Ou vocês não se importam? Gostaram de Viúva Negra? Acharam que ficou a desejar? Eu, por acaso, esqueci de comentar alguma coisa importante? Vai lá no @sessãoas6 no Instagram e dê sua opinião lá, que eu quero muito saber o que vocês acharam. E lá também vocês ficam sabendo quando um episódio novo é postado, beleza? E assim vamos concluindo a versão com spoilers do podcast sobre Viúva Negra. E chegamos ao fim de mais uma edição. Se você escutou até aqui, muito obrigado. Pretendo em breve me organizar para falar sobre Loki. Olha, se eu tive muita coisa para dizer sobre Viúva Negra, Loki então, meu Deus. Mas muito em breve esse episódio sai. Obrigado mais uma vez. Vou ficando por aqui e até a semana que vem. Beijo!